Inicialmente nos perguntamos: o que é o corpo? Pergunta de difícil resposta essa, pois ao fazermos essa questão, é de dentro do próprio corpo que se pergunta. É nele que nos encontramos e, ao mesmo tempo, é com ele que buscamos saber o que ele é, pelo que não é, ou como se ele fosse estranho ao exterior. Quem conhece o corpo? Não seria ele próprio a se conhecer? Ou teria um eu que se pertence ao meu corpo e diferente dele? Sabemos, no entanto, que habitar esse corpo é o que nos faz ter a sensação de estarmos vivos. É, portanto, o corpo que nos garante o movimento e as sensações, cada conforto, dor, relaxamento, processos, equilíbrios. É nele também que envelhece e pensa, que fala e constrói. E por fim, ele nos faz sentir as necessidades da vida e do querer, a objetivação máxima da vontade segundo Schopenhauer. Mas é tudo ao mesmo tempo, aquele que nos possibilita chegar à satisfação dos desejos ou ao desespero deles. Na Grécia Antiga dos pré-socráticos, podemos compreender a física como a gênese, o princípio de tudo o que vem a ser, o que toma forma no manifestando-se nos seres através da unidade corpo e alma. O corpo é um micro-organismo dentro do macrocosmo. Com Platão, o dualismo se apresenta como formas e mundo, e a física continua sendo feita de elementos naturais, como fogo, terra, água e ar. No entanto, a noção do corpo se modifica na mesma medida que uma metafísica vai se construindo. Platão sugere a oposição entre soma, corpo físico, e psique, a alma, pois enquanto o mundo das ideias ganha grande valor, o corpo passa a ser considerado como cárcere e obstáculo à ascensão. O corpo, para Platão, é como uma caverna para a alma. Já em Fédon, Platão dirá: o corpo e os sentidos aparecem como prisão da alma, o que significa que a alma se encontra impedida de conhecer as verdadeiras essências, porque se distrai com os produtos dos sentidos. A alma, por sua vez, procede da divindade, contemplou as ideias e possuiu a capacidade de buscar pelo pensamento racional o bom, o belo, o justo e o verdadeiro. Assim posto, corpo mortal e alma imortal, eis a conclusão platônica. Portanto, para libertar-se dessa prisão, a alma deve buscar ir além das aparências dos sentidos, ou seja, aquilo que é compreendido por estes, e centralizar-se no que seja possível ser aprendido pela inteligência. Para Platão, há 3 tipos de alma: a alma de ouro, que é a razão, a alma de prata, que são as emoções, e a alma de bronze, que são os desejos. Finalizando a discussão antiga do corpo, o dualismo em Aristóteles vai se opor à matéria e forma, e dará continuidade ao pensamento da física, como expressão da própria natureza. Entretanto, vamos diferenciar de Platão para dizer que a alma e o corpo estão conectados a uma realidade natural, não tentando refletir o mundo das ideias, mas o ser e o agir humano que se manifesta na essência do pensar e do existir. Dessa forma, ao elaborar sua metafísica, Aristóteles coloca o conhecimento como uma variação em diferentes graus, que são contínuos e complementares entre si, isto é, sensação, percepção, imaginação, memória, experiência, técnica e ciência. Aristóteles valoriza os sentidos ao dizer que a percepção sensorial do processo de conhecimento é o que dá mais valor ao corpo, diferente de Platão, que considerava o conhecimento sensível do corpo como aparência, ilusão e falsidade. Para Aristóteles, alma e corpo não se separam, são uma coisa só. Isso é, a alma para o filósofo é o que torna o corpo vivo, as coisas vivas. É o que faz as coisas pulsarem, o que dá à existência o seu próprio sentido. Em latim, anima, animação, que vive e existe. O corpo composto de matéria e forma é o resultado bem-sucedido da forma que a alma dá uma matéria já predisposta.
É isso que faz de um ser vivo, ou seja, animado. Aristóteles fala de 3 tipos de almas: a alma vegetal, vegetativa, que nasce, cresce e morre; a alma sensitiva, os animais que têm uma alma, que tem sensações, que sente dor, alegria, raiva, muitas outras coisas; e a alma racional, que somente os homens possuem, tendo ele as 2 almas anteriores, mas a alma da razão, que é intelectiva. Na concepção aristotélica do universo, tudo tem uma função, uma razão, uma potência e uma finalidade de existência. O sentido da vida é a busca da felicidade e da existência humana. Portanto, se o homem tem alma intelectiva, é por meio da razão que encontramos a felicidade. Ela é nossa aliada. Assim, em seu universo no qual tudo tem sua finalidade, a finalidade da vida e da felicidade reside em que cada um faça melhor as suas funções próprias, sendo feliz exatamente com aquilo que seu telos possibilita. A razão ensinou que toda virtude não passa de um vício em excesso e que os extremos são sempre ruínas. Entre a consciência e o medo está a coragem e a razão, como o intelecto que nos ensina como nos posicionarmos no universo, encontrando nossa felicidade. No livro de Anima, a grosso modo, Aristóteles rejeita tanto o dualismo substancial de Platão, a alma é uma substância incorpórea, de natureza matemática, quanto o materialismo reducionista de Demócrito, o qual a alma é simplesmente matéria. Portanto, em seu texto de Anima, nosso filósofo não tratará somente dela, mas também do corpo, e não os trata como opostos. Os dois não estão dissociados. A alma é a forma do corpo, e essa não pode sentir nada sem ele, afirmando ainda que o ato de pensar não poderia existir sem o corpo. Todo pensamento pressupõe uma sensação que, por sua vez, pressupõe o corpo. Aristóteles diz que o objetivo do trabalho de Anima é a psique, ou seja, a alma, naquilo que diferencia um ser natural animado de um ser inanimado, termo que se traduz por alma na falta de expressão, assim diz o filósofo, que inova, incluindo nessa classe de plantas, por entender que a nutrição por si mesma está na base de todas as demais manifestações da vida. Segundo o nosso filósofo, para os seres vivos, ser é viver, e o viver subside em todos de acordo com a alma nutritiva. O escovo do tratado é examinar e encaminhar a solução de 3 ordens de problemas: o do gênero e a da unidade da alma, bem como o de sua definição. A primeira gira em torno de questões como: que gênero de coisa é esse princípio de vida que designamos alma? Seria uma substância no sentido de algo de natureza material, extensa, ocupando lugar no espaço, como intencionalmente alguns pré-socráticos? Ou, como sustentavam outros, seria a alma algo abstrato, especialmente as questões envolvidas em seus materiais componentes? Ou, quem sabe, uma espécie de alteração sofrida do todo natural, tal como uma mudança de qualidade decorrente da forma como as partes materiais são combinadas? Ou, como parece querer mostrar Aristóteles, nenhuma das alternativas anteriores. Uma segunda ordem de problemas concerne a unidade da alma. É preciso examinar também se ela é divisível em partes ou não, e se toda e qualquer alma é da mesma forma. Aristóteles sugere que o problema não é simples. E de fato, não é fácil dar-se conta do que está exatamente no jogo. A alma, por um lado, garante a coesão das partes materiais que compõem o ser vivo e determina suas proporções. Do contrário, seus elementos físicos não se manteriam agregados e sob certos limites. Noutro filósofo vai dizer: alguns dizem ainda que a alma é partível e que uma parte é o pensar, outra é ter apetite. Pois bem, o que mantém afinal a alma justa se ela é por natureza partível? Certamente não é o corpo. Ao contrário, parece ser mais que é a alma que mantém junto o corpo, pois quando ela o abandona, ele se dissipa e se corrompe. A alma é a causa e princípio do corpo que vive,
Mas essas coisas se dizem de muitos modos. E alma é uma coisa similar, causa conforme 3 de modos definidos, pois a alma é de onde e em vista de que parte esse movimento, sendo ainda causa com a substância dos corpos animados. Agora, que é causa como substância, é claro. Pois para todas as coisas, a causa do ser é a substância, e o ser, para os que vivem, é o viver. E isso, a alma, é causa e princípio. O avanço de Aristóteles em De Anima consiste em mostrar que a alma é o princípio do movimento, mas que não pode ser algo em movimento. Sua inovação foi assumir que a alma é o princípio parado, embora atuante nos processos de mudança que denotam a vida de todos nós. Sua solução, de fato, não é imediatamente clara a tese da alma como a primeira atualidade do corpo natural orgânico. Alma e corpo, tanto quanto forma e matéria, são princípios correlatos e formam unidade na melhor recepção do termo. Em suma, já li no livro 2 da Anima, Aristóteles dirá que, de modo geral, alma é causa e princípio do corpo que vive, que é causa como substância. Todo aquele que vive tem alma, então é necessário que tenha uma alma nutritiva do nascimento até a morte. Pois é necessário que o que nasceu tenha crescimento, maturidade e decaimento. E tais coisas são impossíveis sem nutrição. Logo é necessário que a potência nutritiva melhore todos aqueles que crescem e decaem. Aristóteles concluiu que a alma não é separável do corpo, bem como as partes da alma relativamente às partes do corpo. Embora nada impeça que alguma parte da alma seja, no caso, não ser inteleica de alguma parte do corpo. Em Descartes, pai da filosofia moderna, o dualismo se configura como pensamento e matéria, e nele encontramos uma admissão à existência de 2 realidades completamente separadas. Isso é, o dualismo, alma e corpo, ou uma terminologia à substância pensante e substância extensa. O centro de sua argumentação se encontra na refutação da noção escolástica de forma substancial, isso é, o princípio de animação não material do corpo, e com o que Aristóteles explicou a unidade do corpo, sua forma e ação. Descartes rejeita essa abordagem escolástica da forma substancial e das qualidades reais do corpo, que mais tentam explicar as especificações da natureza do que os princípios fisiológicos. Desse modo, ao mesmo tempo em que o filósofo tenta se desvencilhar das qualidades ocultas dos escolásticos, ele acaba por apagar a fronteira entre o corpo e a máquina. Há uma oposição nítida entre a coisa pensante, a alma, e a coisa extensa, o corpo. Temos um espírito que se manifesta no fato de sermos seres pensantes, mais real e mais fácil de se considerar, por duvidar-se de si mesmo. Fazer que uma existência corporal que obedece aos princípios, regras e leis da mecânica. Portanto, a separação tradicional entre matéria e forma é prevista no pressuposto de que a materialidade, ainda que indeterminada, é dada aos sentidos e recebe do intelecto a forma que a determina. Desse modo, para o filósofo, tanto o mundo como o corpo são compreendidos como máquinas. O corpo humano é considerado por Descartes a máquina mais perfeita criada pela mão de Deus. Sendo assim, possível conceber alma e corpo como realidades distintas e independentes. O dualismo cartesiano é uma doutrina filosófica que responde em grande parte às preocupações científicas de Descartes, o que se propõe sobre a concepção dualista da união mente e corpo, 2 domínios distintos. O número 1, conforme o objeto corresponde, ou seja, a natureza da substância ou bem, a relação entre a mente e o corpo humano. E o número 2, conforme a forma de conhecimento de que provém cada um, pensamento e extensão podem conhecer-se clara e distintamente por meio da razão. A união se capta por meio das sensações. Assim, para Descartes, a união entre mente e corpo não resulta de juntar as substâncias anteriores separadas. A união se concebe como uma noção diferente, independente,
referida muito de uma forma particular ao ser humano, cujo objetivo e papel no sistema cartesiano é diferenciado das noções de pensamento e extensão. Ao longo da obra cartesiana Meditações, encontramos uma descrição da filosofia da sensação que está de acordo com a concepção do mecanicismo e do corpuscularismo que sustenta o filósofo. Para Descartes, os corpos são matematizados, de modo que, em toda a sua obra, Descartes vai nos falar que definirá o homem como um ser composto por uma mente e um corpo. Assim, o corpo humano passa a ser descrito como uma máquina, formada por partes como são ossos, nervos, vias, estômago, coração, cérebro e assim por diante. Algumas dessas partes são apreciáveis e simples à vista, e outras são muito pequenas e se detectam pelos movimentos, de uma forma ocasional. Descartes utiliza bastante o recurso da analogia para ilustrar aspectos da neurofilosofia cartesiana, como a materialidade e o mecanicismo, encontrado em analogias como os nervos do corpo, descrito como tubos de máquinas, aos músculos e tendões que se colocam em movimento como fontes. A respiração e muitos processos semelhantes à dinâmica da máquina, dependentes do fluxo dos espíritos, da mesma forma em que o moinho se move de uma forma contínua, graças ao fluxo da água. Essa máquina idêntica ao corpo humano conta com a presença de uma alma racional. Portanto, progredindo em suas meditações, Descartes se interessa então em destacar que todas as funções do corpo devem ser unicamente as disposições de seus órgãos. Da mesma forma que os movimentos de qualquer mecanismo, relógio ou autômato, que obedecem às disposições de seus contrapesos, rodas e engrenagens. Para Descartes, o mecanismo animal é analógico ao mecanismo físico. Há também uma continuidade entre o reino inanimado e o animado. Isso significa que, para o filósofo, o caráter biológico, incluindo a biologia humana, se reduz ao físico. E assim, é a conclusão desses termos que Descartes dirá: eu suponho que o corpo não é outra coisa que uma estátua ou uma máquina feita de terra, que Deus forma para parecer a nós no mais possível, de tal sorte que não somente ao exterior o calor e a figura de todos os nossos membros, senão no interior colocamos todas as partes necessárias para que caminhe, coma, respire, enfim, imite todas as nossas funções, que podem imaginar-se procedentes da matéria e que não dependem mais da disposição dos órgãos. Vemos relógios, fontes artificiais, moinhos e outras máquinas semelhantes que ainda são feitas pelos homens. Não deixem de ter a força de mover-se por si mesmas, de diversas formas. E parece-me que eu não saberia imaginar tantas classes de movimentos nessas máquinas, que suponho feitas pelas mãos de Deus. Nem poderia abranger tantos artifícios que vocês não tenham pensado inclusivamente mais. Já Kant, principal filósofo da era moderna, o dualismo toma forma de bases empíricas e princípio numeral, e a indagação se forma na seguinte questão: como é possível a união do ser material com o ser imaterial? Isso é, da relação dualista corpo e alma, doravante tida comumente, e se desenvolve na especialização da impenetrabilidade dos objetos. Ou seja, Kant retoma a argumentação aristotélica de que a alma está espalhada por todo o corpo e suas partes, do mesmo modo que retoma de Descartes a afirmação que a alma estaria localizada na glândula pineal, em algum lugar do cérebro. Esse grande debate iniciado por Kant refere-se ao movimento dos corpos dentro do âmbito do mecanismo e ao choque entre os corpos materiais, mas que de um modo bastante peculiar vai se aplicar também ao conceito da mente, ou alma, enquanto o ser imaterial que ocupa um ser material, mesmo que o material não possua tal propriedade. Está aí a possibilidade entre corpo e mente por ocuparem o mesmo espaço e estarem ligados um ao outro. Na Crítica da Razão Pura, Kant aponta uma breve definição da alma como uma substância simples, imaterial, una e existente que mantém relações com objetos possíveis, encontrados no espaço, e os conceitos de sua doutrina origem na composição desses 4 elementos: substância, simplicidade, unidade e relação com objetos no espaço.
Pode-se perceber que a alma é imaterial, sentido interno, e incorruptível, simples, e é substância intelectual, identidade. Já com respeito à relação da alma com objetos no espaço, vê-se a associação do físico entre alma e os corpos. Entretanto, no dualismo de Kant, temos de observar, segundo a crítica, do fato de que Kant, apesar de ter feito uma crítica ao pensamento de Descartes, ele não penetra na questão do corpo e alma, ou corpo e consciência, ou ainda assim corpo e mente, mas sim naquilo que ele atualmente o núcleo do pensamento cartesiano, isso é, a representação das coisas e o noúmeno como coisa em si. E ele vai dizer o seguinte: toda a nossa intuição não é mais do que a representação de uma característica. As coisas que nós intuímos não são em si próprias, como nós a intuímos, nem as relações entre elas são em si próprias, tais como elas aparecem, tais como nos aparece. Kant, portanto, chamará de númeno a coisa em si, que costumeiramente se confunde com fenômeno, a aparição e a representação. Será tudo aquilo que nosso princípio de razão nos apresenta ao conhecimento das coisas em si, incognoscível. Em suma, na antiguidade, corpo e alma estavam unidos. Não se concebe o corpo sem uma potência de formação, a alma, que daria a individualização necessária para que a formação fosse qualificada. Já na era moderna, Descartes dissocia essa ideia da alma e corpo unidos. Não tem mais que as 3 almas de Aristóteles, mas sim a alma singular, a substância pensante, que é responsável pelo conhecimento científico a partir da dúvida metódica, abrindo, portanto, um novo paradigma de conhecimento. E onde estaria a verdade que fundamentaria todas as coisas do mundo? Em Descartes estaria eu, no eu penso, no qual a existência se garante desde o princípio, desde o primeiro pensamento duvidoso. Enquanto meu eu duvida e penso, logo existe, e agarrado à alma, o corpo se dissocia, pois mesmo separados, ambos olham um para o outro. Entretanto, apenas duvidar e pensar e existir, consequentemente, não garantem a formação das bases da ciência de fato. Mas como vimos na filosofia de Descartes, e posteriormente vimos também em Kant, será esse o ponto principal que vai se ligar de uma forma subjetiva, como eu vou falar a seguir. Assim, mesmo vacilando entre um Deus garantidor das verdades matemáticas e um diabo a enganar os sujeitos em todo o ato de pensamento, não foi também por meio do corpo que resultaria uma posterior aquisição de conhecimento. Quem conhece é a alma, e os conhecimentos matemáticos se ligam a ela. Em Aristóteles, as verdades matemáticas não fundam o conhecimento. A relação alma e corpo é fornecida pela experimentação e observação da natureza, que é o fundamento para que eu aprenda o princípio teológico da própria natureza. Desse modo, tanto para Descartes quanto para Aristóteles, o conhecimento científico dos astros, dos corpos orgânicos e inorgânicos, de alguma maneira se consegue aprender como a verdade da coisa, isso é, por observação da própria natureza. Esse processo vai se extrapolar nas medidas de Kant para o conhecimento científico, e ele dirá que a alma pode ser pensada, mas não conhecida cientificamente. O corpo para Kant é conhecido, mas não foi mecânico e não é orgânico observável, posto que não se pode mais ser conceituado. Tampouco se faz ciência da alma. Debate posterior, pensando que a psicologia tenta que seus estudos sejam caracterizados como ciência. Mas aí se instala uma grande controvérsia. Por fim, na época de Aristóteles, a explicação da física e da natureza não depende da matemática, mas sim de pura observação e da experiência. Foi só depois, com Descartes, que a matematização entrou em voga. Isso além das observações e da experiência. Passou-se também a ser necessário matematizar as observações para chegar à verdade. Verdade a qual, após Kant, deve se sustentar, não nas relações mecânicas, como o único modo pela qual se possa julgar a natureza. Na introdução da crítica do juízo, Kant vai mostrar outra relação profícua para o encontro da verdade. Esse segundo modo seria sobre os princípios subjetivos da reflexão, dos específicos e da coisa em si, ou seja,
a maneira mecanicista explica a coisa em si, segundo as características ou leis universais. Já a técnica não fornece conceitos. Ela não determina a possibilidade da categorização do objeto. Pelo contrário, ela julga os mesmos objetos pelos princípios subjetivos da percepção e não deixa que o pensamento mecanicista perca fragmentos essenciais da verdade ao olhar somente para o universal e não para o particular. O tempo é relativo. A profundidade não se mede com o tempo, mas com a interação. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Sejam todos sempre bem-vindos ao nosso canal Simples e Direto. Um abraço e até a próxima.